Quero compartilhar hoje com você uma palavra que Deus trouxe ao meu coração nessa tarde, quando eu estava buscando, adorando a Deus. O Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração e eu preciso compartilhar essa palavra. Eu não posso guardá-la só para mim, porque nessa tarde eu pude sentir o coração do Espírito Santo. Foi algo muito forte, uma experiência muito forte que eu tive na tarde de hoje, em que eu tenho que compartilhar ainda hoje essa experiência, sabe? Eu pude sentir o que o Espírito Santo estava sentindo naquele momento. O que ele me falou, o que ele falou, meu coração foi muito forte. E eu preciso compartilhar essa mensagem hoje com você. E eu quero começar lá no livro de Jó, capítulo 33, versículo 14. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí para acompanhar comigo, eu vou esperar alguns minutinhos. No livro de Jó, capítulo 33, verso 14. Irmãos, só um cristão de verdade vai suportar a palavra que eu vou transmitir agora nessa live. Só um cristão verdadeiro vai suportar essa palavra. Eu tenho certeza que se você entrou nessa live não é por acaso. Irmãos, foi algo muito forte que o Espírito Santo falou comigo. E eu fiquei ali na sala da minha casa, ali chorando, pedindo perdão para o Espírito Santo, porque eu pude sentir o que o Espírito Santo estava sentindo em relação à igreja dele, em relação ao povo de Deus. Foi algo muito forte, muito tremendo. Eu quero compartilhar com você essa experiência. Jó, capítulo 33, versículo 14. Quero agradecer a presença de todos vocês aí que já entraram na live. Fiquem aí até o final, porque tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Jó, capítulo 33, versículo 14, diz assim, olha: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Olha só, irmãos, a primeira coisa que você precisa entender, para você entender o que o Espírito Santo falou comigo, é que Deus fala o tempo inteiro. Deus está falando. É raras as vezes em que Deus fica em silêncio, irmãos, na nossa vida, porque Deus está sempre falando, uma hora de uma maneira, outra hora de outra maneira. Ele fala de diversas formas durante o dia inteiro, mas somos nós quem não prestamos atenção. Isso aqui está bem claro aqui no livro de Jó. Ora, Deus fala, a verdade é que Deus fala, a verdade é que Deus está falando, mas nós não estamos prestando atenção. Deus fala de uma maneira, a gente não presta atenção. Aí Deus fala de outra e a gente continua não prestando atenção. Deus fala de diversas maneiras com a gente, mas a gente não presta atenção no que Deus está falando. Aí a gente acha que Deus fica em silêncio muitas vezes. Deus não está falando comigo, eu não estou ouvindo Deus falar comigo. Mas a verdade, irmãos, é que Deus já está falando com você, mas você não tem prestado atenção. A verdade é que Deus tem falado comigo, mas eu muitas vezes não tenho prestado atenção no que Deus está falando. Irmãos, o que Deus falou comigo hoje à tarde é algo muito forte, em que eu pude sentir ali o coração do Espírito Santo, a tristeza que ele estava sentindo, sabe? Que eu quero compartilhar com você lá no livro de Isaías, capítulo 6. Sabe, eu estava deitado ali no meu sofá, orando, adorando a Deus, com louvores ali, orando, buscando a presença. Aí o Espírito Santo falou assim: abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 6, que eu quero falar com você lá. E na hora eu falei: não, mas o que o Espírito Santo vai falar comigo, né, nesse capítulo? Eu já conheço ele praticamente decor já. O que o Espírito Santo vai falar de novo, irmãos? Mas o Espírito Santo falou de uma maneira tão forte comigo. Isaías capítulo 6. Olha só, preste bastante atenção aqui, porque é o que a igreja tem vivido nos dias de hoje. Quando eu falo igreja, não estou falando de uma denominação, estou falando do corpo de Cristo em todo o mundo. Isaías capítulo 6 diz assim, ó: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba do seu vestido enchia o templo. Acima dele estavam serafins.
Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Preste atenção aqui, irmãos. Primeiro detalhe que nós precisamos nos atentar. Olha só o que os serafins estavam clamando. O que é que os serafins estavam proclamando ali? Isaías estava tendo uma visão do trono de Deus. E ele viu em cima do trono de Deus os serafins ali proclamando uma mensagem. E olha o que os serafins estavam dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está. Presta atenção, eles estavam afirmando algo. Os serafins estavam diante do trono de Deus afirmando algo. E o que eles estavam afirmando? A terra inteira está cheia da glória de Deus. Irmãos, os serafins estavam afirmando que a terra inteira está cheia da glória de Deus. Mas onde é que está essa glória que nós não estamos vendo? É sobre isso que o Espírito Santo veio tratar no meu coração. A terra já está cheia da glória de Deus, ela não vai ficar cheia, né? Ela não vai em algum momento estar e ficar cheia, ela já está cheia da glória de Deus. Mas por que nós não temos visto essa glória se a terra já está cheia dela? A terra está cheia, mas nós não estamos vendo a glória de Deus. E ali, por algum motivo, o Senhor abre os olhos do profeta Isaías para que ele visse a glória de Deus. E aqui ele fala que enquanto os serafins estavam proclamando ali que a terra estava cheia da glória de Deus, uma fumaça encheu todo o templo, ou seja, a glória de Deus encheu aquele templo. E aí o profeta Isaías ele começa a ser confrontado pelo Espírito Santo de Deus. E olha o que ele fala: Então gritei: Ai de mim, porque estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os teus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? E quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Agora vamos atentar para um segundo detalhe. Quando o profeta, Deus abre a visão do profeta, ele começa a ver os serafins proclamando que a terra está cheia da glória de Deus, e ele vê a glória de Deus enchendo o templo. Ele é confrontado com o pecado dele, irmãos. Quando a santidade de Deus invade um lugar, nós somos confrontados com o nosso pecado. É por isso que muitas pessoas estão dentro das igrejas e não mudam de vida, porque a glória de Deus não está confrontando eles. Nós não temos sido confrontados por causa da glória de Deus, nós não estamos permitindo que a glória de Deus nos encha a ponto de confrontar o nosso próprio pecado. E ali, quando a glória de Deus encheu o lugar, a santidade de Deus invadiu aquele templo. A santidade de Deus confrontou o profeta por causa do pecado dele. E o Espírito Santo convenceu ele do pecado. E aí ele começa a gritar desesperado: Eu vou morrer porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Irmãos, olha só isso aqui. Isso aqui tem acontecido nos dias de hoje. E é terrível, é triste falar isso. Mas olha só, o profeta, a missão do profeta era levar o povo a um estilo de vida de adoração. Era influenciar o povo a ter uma vida de intimidade no altar de Deus. Mas aqui aconteceu o contrário. O povo influenciou o profeta a viver como eles viviam. Ao invés do povo se santificar por causa da palavra do profeta, o profeta entrou no meio do pecado do povo e se adequou aos pecados. O profeta não tinha uma palavra de Deus. O profeta vivia como o povo estava vivendo. Irmão, sabe o que tem acontecido hoje, nesses dias? Não é que muitas pessoas falam: o mundo está entrando na igreja. Não, o mundo continua no mundo. Mas a igreja tem entrado no mundo. Em vez da igreja influenciar o mundo a viver para Deus, a deixar a prática do pecado, a igreja tem entrado no mundo e começado a viver as práticas do pecado. Não existe mais palavra de arrependimento, de santidade, não existe mais confronto do pecado. Por quê? Eu vou mostrar para vocês daqui
alguns minutos, por que que não se ouve mais essas palavras? Em os lugares onde se confronta o pecado, poucas pessoas permanecem. Mas é o que eu falei aqui no começo dessa live. Só vai assistir essa live até o final quem for cristão de verdade, porque não vai suportar a palavra. É uma palavra forte essa que eu estou trazendo, irmãos. É para confrontar o teu pecado mesmo. Eu não vou apontar o dedo para você e falar, olha, você tem cometido esse pecado, aquele pecado. Não, é o Espírito Santo que vai falar com você, é o Espírito Santo que vai te incomodar. Mas a partir do momento em que você abrir o teu coração para ver a glória de Deus. Irmãos, a igreja tem deixado a doutrina da verdade, tem deixado a palavra, tem deixado as escrituras para viver como o mundo tem vivido. Nós não estamos trazendo o mundo para dentro da igreja, mas nós estamos abandonando a igreja e indo para o mundo, disfarçados de cristãos. Não se vê mais diferença. Não se vê mais diferença entre o justo e o injusto. É todo mundo igual, todo mundo vive as mesmas práticas. Mas olha só, o profeta tinha se corrompido e vivia como o povo estava vivendo. Ele fala, ele declara lá, olha, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Só que aí Deus pega e manda um serafim ir lá, pegar uma brasa viva do altar e purificar o profeta. E aí o serafim diz para o profeta, olha, o teu pecado foi tirado, o teu pecado foi arrancado, você está purificado, o teu pecado foi perdoado. E quando o profeta foi purificado, ele ouviu a voz de Deus. Presta atenção. Assim que o serafim tocou o profeta com aquela brasa viva do altar, os ouvidos do profeta foi aberto novamente e ele pôde ouvir Deus falando com ele. E olha o que Deus fala, irmãos, é aqui que o Espírito Santo falou de maneira profunda e forte comigo. Ele ouve Deus falar e Deus fala assim, a quem enviarei e quem irá por nós? Aí ele responde, Senhor, eis-me aqui, me envia. Eu estou pronto agora, eu fui purificado, eu estou santificado, eu estou vendo a tua glória, eu estou ouvindo a tua voz, me envia. Agora, irmãos, olha só o que Deus fala. E foi isso aqui que o Espírito Santo falou comigo. E eu não suportei. Eu comecei a chorar desesperadamente no sofá da minha sala. Olha só, irmãos. Eu vou ler na tradução, assim, mas na linguagem de hoje. E depois eu vou ler a tradução no original, tá? A tradução certa, correta, lá no original. Olha só o que Deus disse para o profeta. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, mas jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, para que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, para que não se convertam e não sejam curados. Irmãos, agora olha só o que diz na tradução original. Olha o que Deus fala para o profeta. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, vocês jamais perceberão. O coração desse povo se tornou insensível. E de má vontade ouviram com seus ouvidos, por isso fecharam seus olhos. Olha aqui, irmãos, o que Deus falou? Esse povo tem me ouvido, mas não tem prestado atenção. Eles estão vendo, mas estão fingindo que não estão vendo. Eles endureceram o coração. Eles se tornaram insensíveis à minha presença. E de má vontade, presta atenção. E de má vontade estão me ouvindo. E com má vontade estão me ouvindo. Olha só o que o Espírito Santo falou para mim. Eu estou falando com a minha igreja. Eu estou falando com os meus filhos o tempo inteiro. Mas os meus filhos estão me ouvindo e fingindo que não estão. Estão vendo o que eu estou fazendo, mas estão fingindo que não estão vendo. Eles estão endurecendo os seus corações, tornando-se insensíveis à minha presença e me ouvindo de má vontade. Irmãos, as pessoas, quando elas ouvem uma palavra de confronto, elas ouvem com má vontade. Hoje o que as pessoas querem ouvir é uma mensagem que vai acariciar o ego,
que vai te encher de esperança, uma mensagem que vai te pôr para cima, uma mensagem motivacional, uma mensagem que diz que tudo vai dar certo, que você vai prosperar e que não sei o que, a tua bênção, a tua vitória, a tua bênção, a tua vitória. Irmãos, tudo isso aí Deus tem para você. Mas quando a palavra confronta o pecado, o povo ouve de má vontade. A igreja tem ouvido a voz de Cristo, chamando ao arrependimento nesses dias, mas nós temos ouvido a voz de Deus com má vontade, e com isso, e por causa dessa atitude de ouvir a Deus com má vontade, o nosso coração tem se endurecido, e nós não estamos mais sensíveis à presença de Deus. Por isso, os nossos ouvidos estão se fechando, a ponto da gente ficar com dificuldade de ouvir o que Deus está falando, e os nossos olhos já se fecharam, por isso não estamos vendo a glória de Deus. Nós estamos na mesma situação que o profeta estava antes de ser purificado. Ele não ouvia mais a Deus e não via a glória de Deus. A terra está cheia da glória de Deus, mas nós não estamos vendo essa glória como igreja. Deus está falando, mas nós não estamos ouvindo a voz de Deus como igreja. Deus está chamando a sua igreja, a sua noiva ao arrependimento por causa do pecado. Mas nós não temos nos arrependido. Irmãos, a palavra de Deus diz o quê? Lá em Crônicas: se o meu povo se humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra. Por que essa pandemia não acabou ainda? Porque nós como igreja não nos arrependemos ainda dos nossos pecados. Nós como filhos de Deus não estamos ouvindo a voz do Pai, não estamos vendo a glória de Deus, não estamos nos arrependendo do pecado. E o Espírito Santo está nos chamando ao arrependimento nesses últimos dias. A volta de Jesus está muito próxima, irmãos. Jesus está voltando, mas o que é que você tem feito com a tua intimidade com Deus? Você tem ouvido a Deus? Você tem sido sensível à presença de Deus nesses dias? Você tem visto a glória do Senhor nesses dias? Irmãos, se você não tem visto a glória de Deus, não tem ouvido a voz do seu Pai Celestial, se você não tem ouvido a voz de Deus, não tem sentido a presença de Deus, algo está errado na tua vida e você precisa consertar. Eu não sei o que está errado na sua vida, mas o Espírito Santo vai te convencer nesse momento daquilo que você precisa mudar, as obras que você precisa abandonar, o pecado que você precisa renunciar. Nós precisamos carregar a nossa cruz, negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz. Essa mensagem é forte, não é, irmãos? Eu não estou aqui para acusar ninguém, apontar o dedo na cara de ninguém, mas o Espírito Santo falou comigo essa tarde e eu preciso compartilhar com você, porque, irmãos, você tem ideia do que é ouvir o Espírito Santo falar para você? Que as pessoas estão ouvindo Ele com má vontade. Eu falo: filho, as pessoas estão me ouvindo com má vontade, eu estou falando com amor. Eu estou chamando a minha igreja ao arrependimento, mas a minha igreja não tem ouvido a minha voz. As pessoas estão fingindo que não estão ouvindo, as pessoas estão fingindo que não estão vendo o que está acontecendo. Nós estamos caminhando para os últimos dias, mas o meu povo não tem me dado ouvido. Estão me ouvindo com má vontade a minha palavra. Ah, se o meu povo me ouvisse, eu traria descanso. Se o meu povo ouvisse a minha voz e obedecesse, os seus inimigos seriam anulados, destruídos. Mas o meu povo me ouve com má vontade. Quantas pessoas ao ouvirem essa mensagem vão sair da live, vão sair do vídeo, não vão querer ouvir até o final? Por quê? Porque estão ouvindo a palavra de Deus com má vontade. Irmãos, eu pude sentir o coração do Espírito Santo quando ele me falou isso, que os filhos dele não estão prestando atenção no que ele está falando nesses últimos dias. O Espírito Santo nos está chamando ao arrependimento, a nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados, irmãos, porque os nossos pecados ferem o coração do Espírito Santo. Nós magoamos o coração do Espírito Santo. Precioso, precioso Espírito Santo. Quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo durante o dia e nós não nos preocupamos, e nós não pedimos perdão. O Espírito Santo me perdoa porque eu negligenciei a tua voz. Espírito Santo me perdoa porque eu não busquei a tua presença.
Nós temos deixado o Espírito Santo de lado. Nós temos buscado tantas coisas, menos a presença do Espírito Santo. Nós temos enchido a nossa cabeça, enchido os nossos corações com tantas coisas, menos da palavra de Deus, menos da presença de Deus. E como eu li aqui no começo, o Espírito Santo está falando o tempo inteiro, nós não estamos prestando atenção. E o Espírito Santo falou para mim, o meu povo está me ouvindo com má vontade. Eles estão ouvindo por um ouvido e saindo pelo outro. Eles não querem ouvir a palavra de verdade. Eles não querem se arrepender. E olha só, irmãos, o que está acontecendo nos dias de hoje. Jeremias capítulo 2. Olha só, Jeremias capítulo 2, versículo 13. Isso aqui é muito triste, mas é a realidade dos nossos dias. Jeremias capítulo 2, versículo 13. O meu povo cometeu 2 erros. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Olha só o que Deus está falando com o profeta aqui, irmãos. O meu povo cometeu 2 crimes, ou seja, coisas graves. A mim me deixaram. Olha só Deus falando. Meu povo me deixou. A mim, a fonte de água viva. E cavaram para si próprios cisternas rachadas que não retêm água. Irmãos, Deus é fonte inesgotável de vida. Deus é a nossa fonte de vida, a nossa fonte de saúde, nossa fonte de prosperidade. Ele é a nossa fonte em todas as áreas da nossa vida. A fonte de água viva é o próprio Deus. Só que o que nós fizemos? Nós trocamos a fonte de água viva, deixamos ela para cavar um buraco, encher de água suja, barrenta, e esse buraco não retém a água. O que Deus está falando? O meu povo me deixou e está enchendo o coração com outras coisas. Ao invés do meu povo encher o coração deles com a minha presença e serem completos de verdade, serem abundantes de verdade, o meu povo tem cavado cisternas rachadas que não retêm água, ou seja, o meu povo está procurando alegria, o meu povo está procurando prosperidade, o meu povo está procurando saúde em outras fontes, menos em mim. Eu sou a fonte de toda a vida, mas o meu povo tem procurado se encher e se completar com outras coisas, menos com a minha presença. E coisas passageiras que não retêm a alegria, que não retêm a saúde, que não retêm a prosperidade. Irmãos, uma vida abundante de verdade é uma vida cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. Pare de correr atrás de prosperidade, pare de correr atrás de coisas que passam, coisas passageiras. Pare de correr atrás de coisas banais, mas se encha da presença do Espírito Santo de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. O resto, irmãos, é lucro. O resto é lucro. O apóstolo Paulo diz, eu tenho todas as coisas como perda. Eu considero tudo como perda, como lixo, como esterco, mas eu só considero ter a presença de Cristo. Cristo é o mais importante para mim, o resto é resto. Se você tiver a presença de Deus na tua vida, se você estiver cheio do Espírito Santo, irmãos, nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Só que se você encher a tua vida com outras coisas, cavar cisternas para você, mas não tiver a presença de Deus, irmãos, nada valerá no final. Nada valerá. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você perder a tua alma, de que adiantou? De que adiantou ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Perder a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus? Não cave cisternas rotas para a tua vida. Não cave buracos que não vão reter a tua alegria. Não se encha com coisas desse mundo, mas enche o teu coração com a palavra de Deus. Enche o teu coração com a alegria do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo. Não deixe a presença de Deus. Olha só, Deus está falando, meu povo está me deixando. Não deixe, não abandone o Espírito Santo. Não abandone a presença de Deus. Não troque a presença de Deus por coisas desse mundo, por coisas terrenas, por coisas materiais. Mais vale juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, o ladrão não rouba. Ajunte tesouros no céu primeiro, e os tesouros da terra se manifestarão na sua vida.
Agora, para finalizar, irmãos, livro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Joel, capítulo 2, versículo 12, olha o que diz. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração. Olha só, Deus está nos chamando hoje. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Voltem-se para o Senhor vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, paciente, cheio de amor. Arrepende-se e Ele não enviará a desgraça. Olha só, irmãos, o mundo está em caos hoje, está um caos hoje. Está na situação que está. Porque nós, como Igreja de Cristo, abandonamos a presença de Deus, trocamos a fonte de água viva por cisternas rotas que não retêm água. Nós trocamos o verdadeiro Evangelho. O Evangelho do Reino de verdade é: arrependam-se, para que venham os tempos de refrigério pelo Espírito Santo. João Batista veio e pregou apenas arrependimento, irmãos. Jesus veio e pregou arrependimento, ele não pregou outra coisa, ele pregou o arrependimento e a vinda do reino dele. E o que é que nós temos pregado nesses últimos dias nos nossos altares, nos púlpitos das igrejas? Palavras motivacionais, palavras de coaching, palavras de, sei lá, qualquer coisa. E nós não estamos com os olhos fixados no reino mais. Nós precisamos voltar à origem do Evangelho, a origem do reino de Deus, a palavra verdadeira, a palavra viva, a presença do Espírito Santo, palavra revelada, palavra com revelação do Espírito Santo, palavra direcionada, palavra rema. Nós não precisamos de mais nada, nós precisamos da presença do Espírito Santo. Eu esqueci de ler aqui, irmãos. Não, acho que eu li. Aqui, eu vou ler para vocês, para finalizar aqui. Olha só, se isso aqui acontece ou não nos nossos dias. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Eu vou ler para você. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 diz assim, ó. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, e desviarão o ouvido da verdade. Irmãos, o Espírito Santo tem falado, nós não temos dado atenção. Sabe o que o povo de Deus tem feito? Quando um profeta de Deus, que ouve a voz de Deus de verdade, se levanta, começa a pregar o arrependimento, e começa a pregar contra o pecado, o que o povo faz? Eles procuram um mestre de acordo com aquilo que eles querem ouvir. Se eles encontrarem alguém que está dizendo que pecado não é mais pecado, que pecado pode fazer, que não vai dar nada, que Deus se agrada do pecado, eles vão deixar o profeta verdadeiro falando sozinho e vão seguir aquele mestre que está falando aquilo que eles querem ouvir. Irmãos, o que era pecado antes continua sendo pecado hoje. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que pecado em algum momento deixou de ser pecado agora. Pecado é pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que entristece o coração do Espírito Santo é pecado e vai continuar sendo pecado. Agora as pessoas ouvem a palavra de confronto, ouvem uma palavra que confronta o pecado delas. Elas falam, eu não quero ouvir isso. Eu vou procurar para mim um pastor, eu vou procurar para mim um mestre que fale aquilo que eu quero ouvir. Eu vou procurar alguém que vai me dizer que isso não é mais pecado e que eu posso fazer sem culpa. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. Os profetas verdadeiros estão solitários, mas são eles que vão receber a coroa da vida e a recompensa eterna. Agora, não fique procurando mestre segundo o desejo do seu coração. Não fique procurando pessoas que vão falar aquilo que você quer ouvir, mas procure pessoas, homens verdadeiros de Deus, que vão te mostrar o caminho de verdade, que vão te ensinar a verdade para que você seja salvo. Eu não estou pregando aqui algo que não é a palavra de Deus. O que eu estou pregando aqui hoje é o Evangelho. Essa é a mensagem do reino. Arrependam-se e sejam salvos pela graça. Graça, irmãos, não é... Como que eu posso dizer aqui?
Graça não é permissão para pecar. Pela graça nós somos salvos, mas isso não nos dá o direito de sair por aí pecando. Isso entristece o coração de Deus, entristece o Espírito Santo. Mude a sua maneira de viver. Santifique a sua vida. Como nós lemos aqui em Joel, Deus falando com o povo: convertam-se a mim de todo o teu coração e com todas as tuas forças. De que maneira? Santificando as vossas vidas com jejum, com pranto, com oração. Rasguem o teu coração para mim. Voltem-se para mim, e eu virei e curarei a vossa terra, sararei a sua terra, trarei renovo, trarei refrigério, trarei a presença de Deus novamente. Irmãos, a terra está cheia da glória de Deus. Os serafins estavam proclamando isso. A terra está cheia da glória de Deus. Mas nós estamos como o profeta Isaías, com os olhos vendados, com os ouvidos tapados. Não estamos vendo a glória de Deus e não estamos ouvindo o que o Espírito Santo tem dito nesses últimos dias. Irmãos, deixe um serafim tocar você nessa noite com uma brasa viva do altar e purificar você, para que você possa ver a glória de Deus novamente e possa voltar a ouvir o que o Espírito Santo tem dito nesses últimos dias. Eu tenho certeza que você vai ouvir outras pessoas falando a mesma mensagem que eu estou falando aqui hoje, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo falou comigo, mas ele falou com outros filhos dele também a mesma coisa. Porque o que eu senti hoje à tarde, irmãos, não tem explicação. Eu senti o coração do Espírito Santo entristecido com os filhos dele, porque ele tem falado, mas os filhos dele têm ouvido com má vontade. Nós temos endurecido o nosso coração, por isso nós não estamos sentindo a presença de Deus como deveríamos. Nós vamos para os cultos e não sentimos a presença de Deus. Nós às vezes oramos no nosso momento devocional e não sentimos a presença de Deus porque estamos com o coração endurecido. Nós não estamos sensíveis ao ponto que deveríamos estar nesses últimos dias. Irmãos, Jesus está voltando. Se prepare para a volta de Cristo. Mas agora o que eu peço para você, irmãos, não entristeça o coração do Espírito Santo mais. Não entristeça o coração do Espírito Santo. Ele é precioso demais para que nós venhamos magoá-lo, entristecê-lo, da maneira que temos feito nesses dias. Ele tem falado, mas nós temos negligenciado a voz dele. Irmãos, eu te peço, nessa noite, nessa live aqui, conserta a tua vida no altar de Deus. Entrega a tua vida, fala: Senhor, me purifica nessa noite. Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua voz, Espírito Santo, para que o Senhor possa me direcionar e que eu possa me arrepender verdadeiramente e abandonar a prática do pecado. Irmãos, essa tem que ser a nossa preocupação, viver em santidade. Nós precisamos rasgar o nosso coração para Deus todos os dias e falar: Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador, mas eu não vivo sem a tua presença. Eu sou pecador, mas eu não vivo sem a tua presença. Rasga o teu coração para Deus aí hoje na tua casa. Eu não vou fazer uma oração aqui nessa live. Eu só vim compartilhar a mensagem que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Mas eu te peço hoje, assim que essa live terminar, dobra os teus joelhos aí na tua sala ou no teu quarto. Passe a madrugada orando e buscando a presença de Deus, se arrependendo dos seus pecados, buscando santidade. Faça um jejum para que o Espírito Santo te purifique de todo o pecado, te renove, para que você volte a sentir a presença de Deus todos os dias da sua vida. Não tem nada mais gostoso que sentir a presença do Espírito Santo. Não tem nada mais gostoso do que ouvir o Espírito Santo falando com você, falando ao teu coração. Não entristeça o Espírito Santo. Essa é a mensagem que eu precisava trazer para os irmãos nessa noite. Eu não podia ir dormir hoje sem compartilhar essa mensagem que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Eu sei que eu não consegui passar nem um terço, eu não consegui passar, eu acho que nem 1% daquilo que eu ouvi do Espírito Santo na tarde de hoje. Mas eu precisava compartilhar pelo menos uma parte daquilo que eu recebi, irmãos. E eu oro para que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Assim que essa live terminar, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Amém? Eu quero agradecer a tua presença aqui nessa live, tá? Obrigado porque eu vi aqui que aqueles que entraram no começo permaneceram. Eu sei que você que permaneceu, você é um cristão de verdade que se preocupa com o que o Espírito Santo está sentindo. Então eu sei que assim que eu finalizar aqui, você vai buscar a presença dele. Irmãos, que o Espírito Santo fale fortemente ao teu coração.
e que Ele te abençoe de maneira grandiosa, que Ele abençoe a tua vida grandiosamente, e que nós venhamos proclamar a verdadeira palavra de Deus nesses últimos dias. Deus está precisando de vozes proféticas para essa geração. Deus precisa de pessoas que vão se levantar nesses dias e falar aquilo que ninguém está falando. Arrependam-se e voltem ao Evangelho de verdade. Arrependam-se e voltem à água, à fonte de água viva. Arrependam-se e voltem a Deus com todo o teu coração. Amém? Obrigado pela tua presença aqui nessa live. Compartilhe essa live com alguém. Não deixe essa mensagem parar aqui, mas compartilha com alguém, envia para alguém. Amém? Eu tenho certeza que você vai ser abençoado por isso. Muito obrigado, irmãos. E amanhã nós temos live lá no nosso canal no YouTube. Amém? Você vai ser muito edificado, vai ser fortalecido com a palavra de amanhã. Então, até amanhã, se Deus quiser e se Jesus não voltar. Fiquem com Deus.